caminhar iluminado. Coisa terrível é caminhar no escuro. Nada como caminhar iluminado. Salmo 119 nos fala sobre o que é caminhar num caminho iluminado ou com luz. A luz da palavra de Deus. Salmo 119, nosso foco hoje está no verso 105, do verso 105 ao verso 112. Mais um bloco, mais um verso desta grande poesia, que é o Salmo 119, o maior capítulo e o maior dos salmos, então, na palavra de Deus. E um salmo que fala muito sobre a palavra, usando diversos termos, como já temos lembrado, observado. São termos distintos, mas todos eles se referem à palavra de Deus, à revelação de Deus, da pessoa de Deus a nós, através da história, que está registrado para nosso ensino e direção e sobre como viver. Salmo 119, salmo sobre caminhar com a palavra, mas o verso 105 merece um destaque, porque ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Este verso expressa bem a mensagem toda deste salmo, que podemos resumir com esse tema: caminhar iluminado. E justamente este verso faz parte do nosso texto nesta noite. Vamos ler então no Salmo 119, do verso 105 ao verso 112, a palavra de Deus, o encontro na quietude desta noite, neste encontro abençoado, para edificá-lo, ensiná-lo. É então agora que Deus lhe deu um coração aberto para a palavra. Ouça a palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Para a bênção do seu coração, a palavra de Deus mais uma vez. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento, eu o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Os beduínos são aquelas pessoas, aquele povo que habita as regiões do deserto. Eles então são nômades, viajam, sempre armando suas tendas, seus acampamentos, num lugar e num outro, sempre se movendo, sem uma residência como nós temos fixa, não é? E a história diz que um beduíno estava viajando e chegou à noite, então parou o seu camelo, tirou a sua barraca, armou a sua barraca, e ele tinha 3 figos para comer como ali a sua janta antes de dormir.
armou a barraca, acendeu a sua lamparina e puxou os 3 figos para a sua janta. Abriu o primeiro figo ao meio e se deparou com uma larva se mexendo lá dentro. Então, pela porta aberta da barraca, jogou fora aquele figo. Pegou o segundo figo e abriu também. E quando ele abriu, outra larva dentro daquele figo. Jogou também fora. Tomou o terceiro e último figo. Olhou antes de abrir, pensou, apagou a luz e comeu o figo. Alguns de nós temos um relacionamento parecido com a luz da palavra de Deus. Sim, muitos têm um relacionamento parecido até com a luz física. Quantos males são realizados somente se houver meia luz ou não houver luz, não é verdade? Física. Mas, pior ainda, e antes disto, o ser humano tem uma dificuldade tremenda com a luz da palavra de Deus. Isto é, na verdade, Deus, porque conhecemos a Deus através da sua palavra. Isto é, esta palavra que nos fala, nos ensina aquilo que Deus revelou de si mesmo. Podemos conhecer a Deus, então, através do que a palavra nos traz. Enfim, dificuldade com a palavra, porque é a palavra de Deus. E o que as pessoas fazem é fugir da palavra, como se isso resolvesse o problema. A semelhança do beduíno, que entendeu que se apagasse a luz, então, se há uma larva no figo, ela não existe mais, porque a luz está apagada. E então assim se pensa que, longe da palavra, o mal, então, não é mais mal, porque eu não o vejo, não há luz que ilumine e mostre as impurezas, aquilo que deteriora, aquilo que faz mal. O convite da palavra de Deus para você nesta noite, a confrontação, na verdade, da palavra de Deus para você nesta noite é esta: permaneça na luz. Você está na luz, está realmente na luz, e você permanece na luz, ou você está na luz, às vezes foge da luz, ou você está sempre na luz. Permaneça na luz. Estou falando então a um coração aqui que ama a luz, quer estar na luz, permanece na luz. O Filho de Deus em Cristo Jesus permanece sempre na luz. Permaneça na luz exclusiva da palavra. Sim, já falamos. A luz que nós estamos aqui focando nesta noite é a luz da palavra de Deus, que nos é dada, inclusive nos revela a palavra encarnada, Jesus Cristo. Como conhecer Jesus Cristo se não for através da palavra escrita? A palavra encarnada, Cristo, nos é dado através da palavra escrita. Permaneça na luz, esta luz que é exclusiva da palavra, ou a palavra como luz exclusiva. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Maravilhoso verso, nunca se esqueça dele, nunca se esqueça desse verso. Sempre, sempre volte-se para ele. E aí, nós temos então a luz da palavra. Como é que nós conhecemos luz? Como é que nós conhecemos trevas? A física nos diz que trevas não têm uma existência em si mesmo. Na verdade, trevas são ausências. O que existe realmente é a luz. E aí, então, quando se pergunta a definição de trevas, é dito que trevas é ausência de luz. Trevas é situação terrível, de então niilismo, perdição. Onde chega a luz, tudo é diferente. Então, como é que nós devemos ver a verdade de Deus, a verdade de Deus em Cristo, a verdade da palavra como luz? Nós temos que colocar em oposição a palavra de Deus sendo luz e trevas, os pensamentos humanos, a proposta de vida humana, a parte de Deus ou contrária à vontade de Deus. Os caminhos que o ser humano tem tomado desde a primeira queda moral do ser humano, o primeiro pecado, Jardim do Éden.
Desde aquela época, o ser humano propõe uma vida à parte de Deus, em autonomia de Deus, e ele então está em trevas, porque ele não tem a luz, porque Deus é a luz. A palavra de Deus então é a luz. E aí nós temos então estas duas possibilidades, trevas ou luz. A proposta humana de vida e existência por si mesmo, autônomo de Deus, ou a vida e a existência guiada, dirigida por Deus, que nos é dado então através da sua palavra e que nos fala então de Deus em Cristo. Aí está o choque, a oposição, o antagonismo, e nenhuma dessas duas coisas se misturam. Na verdade, chegou a luz, sumiu as trevas. Se a luz for embora, entram as trevas. Não temos as duas coisas no mesmo ambiente. E assim é, quando a luz de Deus está na minha vida, então não há trevas. Se não está a luz de Deus na minha vida, estou em trevas. Aqui está o salmista dizendo que ele vive na luz. Ele não habita em trevas. E como é maravilhoso estar na luz. Saber como viver, o que fazer. Grande iluminação, grande iluminação. Me fala quem eu sou. Deus me formou. E explica todo o que eu sou como ser, não somente fisicamente, mas então a outra parte que é um grande mistério, este lado espiritual que compõe meu ser todo numa unidade com o meu físico. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou então. Eu não sou um acidente cósmico, eu não sou apenas um poço de química com um pouco de eletricidade. Não, sou uma criatura especial de Deus e isso explica todo o meu ser e vai dar resposta a todos os meus anseios. Isto me aponta para o fato de que eu fui criado por Deus para Deus e o que eu anseio no meu íntimo é Deus. E este livro vai me mostrar então qual é o problema que está em mim e qual é a solução. A solução é Cristo, Cristo crucificado. Deus vem em Cristo, Deus anda entre nós. Mas anda entre nós para nos resgatar, revelar o amor e o perdão de Deus e o reencontro com a luz. E Jesus Cristo mesmo vai dizer então, como Deus encarnado, eu sou a luz do mundo no Evangelho de João. Declaração de Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Veja o tamanho da colocação da verdade aqui nesta pequena frase, grande verdade. Alguém dizer, eu sou a luz, já seria muita prepotência. Mas dizer, eu sou a luz do mundo, ou Jesus sabia o que estava falando, ou foi um desvairado que andou por aí. Na verdade, ele é e tem lançado luz neste mundo, e muitos têm tido a bênção de encontrar a luz. Então, aqui está este livro, fala quem eu sou, de onde eu venho, para quem eu fui criado e como é que eu me reencontro com Deus. E no reencontro com Deus, no perdão em Cristo na cruz, quando eu reconheço que eu tenho andado em trevas e busco a luz, o perdão em Cristo, eu encontro então o caminho eterno, caminho iluminado. Como viver neste mundo? Eu sei, eu não ando em trevas. Como eu devo ver a minha vida, como eu devo orientar meus passos, como eu devo orientar minhas escolhas, como é que eu devo organizar meus valores. Uma porção de coisa? Sim, não, na verdade tudo. Como viver neste mundo? E um viver na luz, e então viver de uma forma que é coerente para se viver por toda a eternidade. Aqui está este livro falando então a nós da luz, lâmpada para os meus passos, lâmpada e luz que clareia o meu caminho. Ouça estas colocações de Jesus do Evangelho de João capítulo 3. Ouça, Jesus, a palavra aqui que reflete as verdades de Cristo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo, ou do evangelista de João, nos dando a mensagem de Jesus Cristo. Aí está a questão da luz, tão bem colocada por Jesus Cristo. E aí este verso, belo verso aqui, faz um sentido ainda muito maior, se torna muito mais óbvio para nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Que ela seja então a sua luz exclusiva da palavra. Note bem aqui, quando ele diz a tua palavra, e das palavras de Jesus Cristo que eu li, a mesma verdade. Não há muitas luzes, você escolhe uma, escolhe outra, tem uma só, é exclusiva. Ou você vai para a palavra de Deus, que nos revela Deus e Deus em Cristo, como você pode se encontrar com Ele em Cristo. Ou você vai para a luz então da palavra, ou você não tem luz e não vai encontrar luz em outro lugar. Ela é exclusiva, nunca se esqueça disto. Nunca se esqueça disto. Eu escuto, às vezes, as pessoas falarem, que Deus lhe deu muita luz, você já ouviu essas colocações por aí também? Aí eu fui em tal lugar, senti lá uma luz, não é? É toda uma visão mística aí, inclusive quando falam de Deus, mas não sabem do que estão falando. É a luz de Deus, é a luz da palavra, meu irmão, minha irmã, não há em outro lugar, você não vai encontrar em outro lugar. E as pessoas, eu fui numa reunião lá e eu senti que havia uma luz lá, talvez uma reunião espiritista, alguma coisa assim. E então nós vimos uma luz, eu tive a percepção de uma luz. Eu tenho uma luz aqui dentro. Meu irmão, a luz é da palavra e é da palavra somente. E nós precisamos focar na palavra e não confundirmos a palavra com outras luzes. E aí está então o ser humano confundindo trevas com luz, tal é a desinformação. Permaneça na luz exclusiva da palavra. A tua palavra é ponto final, mais nada, somente ela. Exclusividade, exclusividade. Permaneça na luz exclusiva da palavra. Não se esqueça deste ponto tão fundamental. O salmista, ele chega neste momento e ele então diz, é a palavra e somente a palavra. Permaneça na luz exclusiva da palavra. Mas então, mesmo se é assim, então mesmo em meio à oposição, o fato de você andar na luz da palavra, não quer dizer que o seu caminho neste mundo não sofrerá oposição. O diabo e o mundo vão verificar que não falte para você oposição, dores de cabeça, pessoas e situações à sua volta que vão querer complicar o seu caminhar com a luz. Isto a palavra nos ensina aqui tantas vezes. O fato de eu andar na luz neste mundo, um mundo em trevas, não quer dizer que as trevas não vão querer complicar minha vida na luz. No verso 109 ele diz, a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Constantemente em perigo, perigo espiritual, perigo ser prejudicado talvez até em outras áreas, visando tirá-lo do caminho da luz, atrapalhar o seu caminho da luz, mas
apesar do perigo, não me esqueço a tua lei. E o verso 110, os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Prepararam uma armadilha, mas não desviei dos teus preceitos. A oposição, a armadilha armada no seu caminho. Os ímpios fizeram isto. Aqueles que não são da luz. Mas eu não me desviei. Mesmo em meio à oposição, permaneço na luz, a luz exclusiva da palavra. Que o Senhor também o leve em frente assim. Mas em tudo isto, confortado pela palavra nos embates da vida. Sempre confortado pela palavra nos embates. Permaneça na luz exclusiva da palavra, mesmo em meio à oposição, mas confortado por ela nos embates. Verso 107. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Sofrimento todos nós passamos, momentos de dor, diversos tipos de dor, sim. E aí, quando esse momento chega, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde as pessoas em trevas vão, que não conhecem a luz? Ah, que situação triste e lamentável. Mas você que está na luz da palavra, meu irmão, minha irmã, você tem a quem ir, porque a luz aponta o caminho muito claro. Passei por sofrimentos, Senhor, preserva a minha vida. Eu tenho para onde ir. A palavra me diz que eu posso ir a um Deus que ouve, um Deus que quer me ouvir. E quando a palavra Senhor aparece nos Salmos foram escritos no hebraico, e a palavra Senhor sempre é o nome de Deus para o povo de Israel, o nome de Deus que era usado para se referir, então, ao Deus da aliança do pacto com Israel. Pacto que nós, como igreja, temos hoje em Jesus Cristo. Em Cristo, Deus pactuou conosco em graça, através da cruz. Mas aqui está, então, o salmista clamando ao Senhor, o Senhor pactuado com o seu povo. Eu sou parte do povo de Deus, Deus me colocou no seu povo. O pacto que o Senhor fez comigo em Jesus Cristo. Por isso eu posso ir a Ele, posso clamar a Ele. É o meu Deus e eu sou dele. Senhor, Yahvé, Senhor, Deus da aliança, a graça e misericórdia em Cristo pela cruz. Senhor, preserva a minha vida, eu tenho onde ir. E aí tenho inclusive como a base em que clamar, conforme a tua promessa. Promessa que está como palavra, conforme as promessas da tua palavra, Senhor. A tua palavra diz para mim que eu sou teu, que o meu caminho é teu. E eu posso ir ao meu Deus, não para ver se por um acaso Ele vai me ouvir, se interessar por mim. Não, eu posso ir ao meu Deus porque eu sei que Ele quer me ouvir, e Ele quer o meu caminho, Ele tem promessas para mim. Então, vou à presença do Senhor, no meio dos meus embates, e eu tenho conforto, porque eu sei que acima dos meus embates está o Senhor, que olha pela minha vida, e que minha vida dele é eternamente, e que mesmo a pior das situações deste mundo não poderão roubar-me das suas mãos eternamente. Confortado pela palavra nos embates, eu caminho na luz. Mesmo nos piores dos embates, eu ainda tenho uma luz que brilha sempre no horizonte. As trevas me cercam, o momento é difícil, grandes embates, talvez o sofrimento, passei por muito sofrimento, diz ele aqui, mas sempre haverá uma luz no nosso horizonte. A palavra de Deus, talvez nos embates, na escuridão que pode nos cercar, e parece que fica tudo tão escuro, mas nunca faltará
uma luzinha brilhando lá. A palavra de Deus sempre estará conosco, falando dele, das promessas dele, de que somos dele. E no nosso coração temeroso, quem sabe, assombrado, essa luzinha sempre nos dará direção, nos dará esperança, nos dará uma base para continuarmos caminhando nos momentos escuros. Então permaneça na luz, luz exclusiva da palavra, mesmo em meio à oposição, e a oposição vem, mas confortado pela palavra nos embates, tendo-a como uma herança eterna. O verso 111, os teus testemunhos, a tua palavra, os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Herança, algo que todo ser humano aprecia, parece-me, ao mesmo tempo, em geral, na maior parte das experiências, algo terrível, que traz uma série de problemas nos relacionamentos familiares. Mas, enfim, herança. A palavra de Deus fala do povo de Israel da herança. Não da herança complicada humana que eu acabei de mencionar. Que herança? O povo de Israel tinha a terra prometida. Deus deu a eles a terra prometida, a herança do povo de Deus. Deus prometeu e deu a terra prometida. Mas essa herança de Israel foi sempre muito instável, porque Israel abandonava o pacto com Deus e havia as punições, perdiam às vezes o domínio da terra, etc. Bem, um relacionamento um pouco complicado devido às falhas do povo. Mas agora o salmista vem dizer, aqui no contexto do Velho Testamento, e veja bem, que lá quando falamos do contexto de terra, a terra de Canaã, eles já tinham entendimento daquilo apenas era um símbolo de uma herança maior. É refletido aqui no Salmo, porque ele diz que não é a terra de Canaã que é a herança dele. Qual a herança que é permanente? Ele fala em herança permanente no verso 111. Herança permanente, que não é igual à terra de Canaã. Qual é? Os teus testemunhos, a palavra, a luz. Esta é a minha herança permanente. Eu tenho para mim que esta é a minha grande herança. O que é uma grande herança? Talvez o seu pai, a sua mãe, deixam para você uma fortuna, grande herança, grande herança. Mas por maior que possa ser uma herança terrestre, nenhuma é para o salmista maior do que esta. Esta é minha herança, maior do que a terra de Canaã. Esta é a minha herança. Qual é a sua herança, meu irmão? Minha irmã, se você está na luz, para permanecer na luz, você tem que ter nesta palavra a sua herança, porque esta herança é eterna. Diz ele, é minha herança permanente. A maior herança que você pudesse ter, se acontecesse, um dia você iria ter que deixar. Aliás, dizem que as heranças escapam pelos dedos das pessoas rapidamente. Mas esta herança jamais passará. O salmista diz, esta é a minha herança. Os teus testemunhos, meu irmão, nenhum valor financeiro de herança enorme poderá dar o sentido para a sua vida que a palavra de Deus pode dar. Agora e na eternidade. Eu digo inclusive agora. Dinheiro, por exemplo, uma fortuna não irá ensiná-lo, não irá guiá-lo numa nova vida de paz e alegria no interior. Pelo contrário até, às vezes traz perturbações. Não irá guiá-lo, por exemplo, então, de como edificar um matrimônio, uma família. Tendo como herança eterna a palavra, isto é permanecer na luz. Por isso que ele vai dizer que esses testemunhos são a alegria do coração dele. Porque a herança eterna é um tesouro que veio a mim. Eu recebi, eu herdei, pela graça de Deus, o direito de viver nesta luz, andar com esta luz eterna, minha herança. Isto alegra o meu coração. Me alegra o coração porque é uma herança.
maravilhosa. Permaneça então na luz, permaneça na luz, tendo esta palavra exclusiva como a sua herança eterna, porque só ela é herança eterna, as outras todas hão de passar. Minha mãe, quando estava por volta de 80 anos, eu creio, talvez 85, mas enfim, já não no primor da vida, ficou sabendo que um primo dela havia falecido, deixou algum dinheiro no banco, não muito, mas dinheiro de um certo valor, representando um bom valor, e uma casa. Ele não tinha filhos, era solteiro, e não tinha irmãos. Então, o direito foi para os primos. Minha mãe era um dos primos, a prima dele. Mas tinha também em outra família mais 3 ou 4 primos. Então aquele montantezinho lá, tudo aquilo lá teria que ser dividido em todo mundo aí, conforme a lei estabelece, etc. Minha mãe nunca foi materialista, mas foi uma notícia interessante para ela, não posso negar isso, de saber, né, que depois de dividir tudo isso aí, não ia sobrar muito para cada um, mas era alguma coisa. Bem, cada parte, lá, primos de famílias diferentes, minha mãe estava pronta para resolver tudo pacificamente, logo cada um arrumou um advogado, e começou um drama. Minha mãe morreu e não viu essa herança. Creio que saiu depois, alguma coisinha lá. Essa herança é já e para sempre. A palavra exclusiva, a luz, é a alegria do meu coração. Me ensina a viver com Deus. Permaneça na luz, luz exclusiva da palavra, aprendendo dela com devoção. Eu aprendo a palavra com devoção. Eu preciso aprender a palavra. Eu preciso ser ensinado pela palavra. Deus deixou uma palavra, então tem que estudá-la, tem que meditar nela. Mas há muitos livros textos para cursos. E todos nós aqui já fizemos cursos, já tivemos que nos ver com livros. E nós lemos, estudamos. E nós vamos ler também a palavra, estudar a palavra, mas nós não lemos a palavra e estudamos como nós estudamos e lemos outros livros todos aí do mundo. A palavra de Deus, para ser a luz da minha vida, é algo que eu tenho que aprender, estudar em devoção, em culto. Verso 108, aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me então as tuas ordenanças. Entender que isso aqui é a palavra de Deus. Eu me aproximo dela em adoração a Deus, em culto. E procurando ouvir a voz, não de um especialista num assunto aí, na perspectiva humana, mas a voz de Deus. E a ministração do Espírito Santo vem a mim na meditação da palavra. Aprendendo dela em devoção. Vida devocional. O crente precisa ter vida devocional particular e pública com o povo de Deus. As duas devoções precisam estar na vida do discípulo de Cristo. Como corpo, como igreja, como corpo de Cristo, nos encontramos para a devoção, culto a Deus, e então ouvirmos sempre a palavra, nossa herança. E também no nosso tempo particular, temos que ter a nossa devoção, nos aproximar de Deus. De que forma? Palavra. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me. Aproximo na minha individualidade, como me aproximo aqui no culto. Em adoração, em louvor, em submissão a Deus, e vou à palavra. É ela que eu preciso aprender. Não preciso aprender de mim mesmo, de mais ninguém, preciso aprender da palavra. Em total devoção a Deus, ouvir a sua voz aqui,
confiando que o Espírito Santo há de esclarecer e aplicar a minha vida. Aceita, Senhor, a oferta de louvor. E esta oferta de louvor que ele fala aqui era o ato de culto no Velho Testamento das chamadas ofertas voluntárias. Havia o sacrifício, o holocausto pelo pecado, então o cordeiro imolado, apontando para a vinda de Cristo. Mas havia as ofertas voluntárias, ofertas de devoção a Deus, que não era pelo pecado. Eram ofertas de louvor, de gratidão. E ele está se referindo a esta oferta. Mas já também no entendimento mais profundo, mesmo no Velho Testamento, quando havia o cerimonial no templo, ele vai dizer o que é a oferta de louvor dos meus lábios. Não aquela do cereal no templo, nem aquela do sacrifício de um animal, literalmente. Mas a dos meus lábios. Esta oferta de louvor que sai do meu coração e eu exponho em palavras diante de Deus, no cântico e na oração. E aí é que ele diz, então, nesse cultuar a Deus, nesse estar na presença de Deus, ele diz, ensina-me as tuas ordenanças. O que é que eu quero ouvir? O que eu vou buscar quando estou na minha devocional? A palavra de Deus, ser ensinado por ela. Então, permaneça na luz, como aprendendo da palavra exclusiva, a luz exclusiva em devoção. Devoção e palavra, palavra e devoção. Aprender a palavra em devoção a Deus, em culto a Deus, aprender a palavra. Duas coisas inseparáveis, sempre juntas. Devoção sem a palavra não é devoção bíblica. A devoção cristã diferente de qualquer outra experiência, exercício espiritualista, etc. Não, a devoção bíblica é a devoção cristã. E em culto e adoração me aproximo que é a palavra de Deus. Permaneça na luz, aprendendo dela em devoção. E então comprometido em obedecê-la. Nós não estamos aprendendo para apenas sermos aí aqueles que dominam o conteúdo, para poder falar, argumentar, e nem mesmo para ser belos teóricos, mas para sermos moldados, comprometidos para obedecer aquilo que Deus nos fala na palavra. Prometi sobre juramento, diz o verso 106, prometi sobre juramento, eu o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Ele fala sobre um juramento, um voto, e diz, vou cumprir, não só votei, quantos que votam não cumprem nada, não é? Às vezes dentro da igreja votam isto, aquilo, depois não cumprem nada. Não é assim o salmista. Prometi sobre juramento e cumprirei. O quê? Que voto e que juramento? Vou obedecer às tuas justas ordenanças, a tua palavra. Aprendendo em devoção, temor a Deus, na presença de Deus, buscando a presença de Deus através da palavra. E ali então aprendendo, trago para a minha vida, para obedecê-la. Permaneça na luz, sendo comprometido com obediência à palavra. E então, sendo fiel a vida toda. Sendo fiel a vida toda. Permanecer na luz exige esta fidelidade, não hoje apenas, mas hoje e amanhã, cada dia até o fim. Verso 112. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas são mais de começar do que de terminar. Posso estar enganado, mas você concordaria comigo que é muito comum isto. Pessoas que começam e param. E quantos fazem assim na caminhada com Deus em Cristo? Parece que vão levantar voo e daqui um pouco aterrissam e para tudo.
Quantos não adentram a igreja de Cristo e abandonam depois? Não é assim o salmista, e este não é a forma de permanecer na luz, e quem assim faz é porque não está na luz. Permaneça na luz, comprometido em obedecê-la, mas sendo fiel a ela, não um dia, mas a vida toda. O livro do Apocalipse fala que é a vitória daquele que perseverar, não é até o fim. E essa deve ser a nossa caminhada com Deus, dia após dia, sendo fiel. Permaneça na luz. Você está na luz, meu irmão, minha irmã? Você está na luz da palavra de Deus que se revela em Cristo, em graça e misericórdia. Você é dele e agora anda segundo a sua palavra, seu caminho, seus pensamentos, sua vida são iluminados pela palavra ou não? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Que Deus torne essa verdade a verdade da vida de cada um aqui, e você será alguém que haverá de ter uma vida abençoada, no meio das lutas, dos desafios, mas sendo sempre edificado pela palavra e caminhando sempre para a direção que é a vontade eterna de Deus, e um viver do qual você não tem que se arrepender, mas ver a verdade de Deus sendo aplicada na sua vida hoje e para todo sempre. Que o Senhor faça assim na sua vida. Vamos orar, vamos à presença do Senhor, um momento para você pensar na sua vida em luz. Qual é a sua luz?